Shalom. A palavra submissão, ela tem sido distorcida e mal compreendida, inclusive por muitas mulheres cristãs. Isso porque confundem isso dentro de um contexto social em que o feminismo tem muita força. Os ativistas nessa área acabam fazendo muita pressão e dizendo que a mulher é independente, a mulher ela é igual, igualdade de sexos, pode ser melhor, está acima, e cria uma confusão de interpretação que acaba entrando dentro do casamento e gerando crises. No entanto, como já vimos em outras devocionais, dentro do casamento, Deus estabeleceu papéis muito claros. E veja só o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, os versos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A questão da submissão, ela tem sido mal compreendida porque, na verdade, a ênfase que a Bíblia dá é diferente da ênfase que o mundo dá. Porque submissão na Bíblia tem muito mais a ver com estar debaixo da mesma missão. Ou seja, Deus deu ao homem um papel sacerdotal e de liderança da família, e a esposa coadjutora, ela entra junto dessa missão, debaixo da missão do marido. Quando a mulher decide se unir ao homem, ela deve saber qual é a missão dele. Ela deve procurar saber qual é o propósito de Deus para a vida daquele homem, porque ela vai se colocar debaixo do propósito que Deus tem para ele. E se aquele homem ele não tem temor de Deus, se ele não anda nos caminhos do Senhor, ela vai se colocar debaixo da autoridade espiritual de alguém que não tem propósito em Deus. Então lembre-se, esposas, o seu papel é ser auxiliadora, mas não ser menor. É estar junto no propósito do seu marido, mas não quer dizer ser o capacho, a serviçal dele. Mas a Bíblia é clara, lá em 1 Coríntios 7, 34, diz que a mulher que não é casada, seja ela viúva, seja ela solteira, ela cuida de como agradar a Deus. Mas aquela que se casou, ela vai cuidar das coisas do mundo em como agradar o seu marido, porque ela vai estar debaixo de uma missão. Então ela não pode simplesmente dizer assim, estarei com meu marido, não vou dar atenção para ele, não vou ajudá-lo em nada, porque eu quero buscar ao Senhor. Não, ela tem um propósito, ele tem uma missão e ela está debaixo da missão dele, e o papel dela é caminhar com ele na missão que Deus lhe deu. Então, ser submisso não significa perder individualidade. Você continua sendo você, o marido continua sendo o marido, pessoas individuais com as suas próprias características, ninguém se anula, mas simplesmente cumprem o seu papel em amor, porque o reino de Deus é chegado dentro de casa. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 diz, mulheres, sejam vocês igualmente submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Ou seja, esposa, as suas atitudes devem falar mais alto que as suas palavras. Não tente corrigir o seu marido, principalmente se ele ainda é descrente. Não tente corrigi-lo, evangelizá-lo, fazer com que ele conserte a sua vida pelas suas palavras. Viva uma vida cristã exemplar dentro de casa. E Deus se encarregará de trazer a ele o convencimento para que ele seja ganho para Jesus. Mas, acima de tudo, lembre-se, o reino de Deus precisa chegar. E a sua vida precisa ser o canal para o reino de Deus na sua casa.